Vou convidar você para cantar junto com a gente, Vem Sentir. Essa música, espero, vai preparar seu coração para mais uma mensagem. Vem sentir. Cante falando com Deus, pedindo a presença dele no seu coração. Vem sentir a glória do Senhor. Vem viver a sua doce paz. Vem provar a graça e o perdão. Vem viver da glória se cantar. Vem cantar louvores a Jesus. Vem sentir o seu eterno amor. Diga, só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Só Ele reina sobre a terra. Só Ele reina lá no céu. É o Senhor dos anjos, grande é o seu poder. Cante. Aleluia. Uma última vez. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Vamos orar? Pai bendito, mais uma vez estamos na Tua presença, vamos abrir a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que seja somente a Tua palavra que possa ser exaltada e possa provocar as mudanças que precisam acontecer na vida da gente. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Bom poder estar com você, que bom que você veio, para a gente poder seguir a nossa temática da semana com o nosso tema em comum. Para isso eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Verso 1.
Marcos capítulo 5, verso 1. Não sei como foi o seu domingo, né? Começando a semana e terminando o final de semana. Domingo é um negócio estranho, né? Então a gente quer aproveitar e quer descansar, né? Para poder começar a segunda-feira, né? Meu domingo foi bem agitado. A gente já começou cedo com o meu escritório totalmente alagado. Estourou um cano lá. E por incrível que pareça, eu estou tentando arrumar meu escritório, deve ter uns 6 meses. E eu acabei ontem à noite. E aí quando eu acabei de arrumar, hoje de manhã eu cheguei, estava uma das minhas estantes lá, com alguns livros meus já, molhados, fotos de família. Aí eu peguei, botei tudo lá, passou o dia secando, né? E a gente passou o dia em gravações, porque a gente tem um projeto de vídeo chamado Ao Seu Lado Sempre. Então a gente estava gravando hoje o vídeo do Dia dos Pais, então a gente passou o dia na locação gravando. Cheguei em casa, tomei banho e vim para cá. Então meu dia já foi bem cheio, né? Isso é bom, né? Porque só tem dia cheio quem está vivo, concorda? Então é bom. Domingo é para trabalhar, o dia para descansar é sábado. Mas estou feliz porque meus livros não estragaram, então está tudo resolvido. Marcos capítulo 5, verso 1. Diz assim: chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Talvez na sua Bíblia esteja Gadarenos. Tá? É a mesma coisa. E quando está falando aqui de outro lado do mar e província, isso era uma parte da Mar da Galileia. Eu gosto de dar a ilustração do Mar da Galileia para quem mora no Rio, para você pensar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Se eu estivesse em BH, eu ia falar da Pampulha. Mas assim, a Lagoa Rodrigo de Freitas, obviamente que guardada as suas devidas proporções, né, o Mar da Galileia deve ser assim, umas 35 a 40 vezes maior do que a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas só para, né, ter a ideia de que é um monte de água cercado por um monte de terra, porque o Mar da Galileia é isso, é uma lagoa, tá? Uma lagoa de água salgada. E você tinha lugares, regiões que eram mais habitadas e regiões que eram menos habitadas. Então, essa parte dos Gerazenos é uma parte que era menos habitada e era uma parte de maioria grega, onde predominava a cultura helênica. Em todo o redor da Galileia, a presença da cultura helênica grega era muito forte, mas era muito mesclado com a cultura judaica, na parte de cima com a cultura dos sidônios lá, coisa e tal, mas essa parte de baixo era bem mais assim, eu não vou dizer exclusivo, mas bem forte a questão helênica, né? Ela foi dominada pelos macabeus, no período macabeu lá, de 130 e pouco antes de Cristo, mas depois ela foi recuperada, então era uma região muito grega. Então Jesus não fez assim aquele sucesso quando ele chegou lá, entendeu? Não era um núcleo judaico, e aí Jesus chegou já abrindo a Bíblia, falando dos profetas, eu sou o Messias, e a coisa foi. Então era um negócio um pouco mais diferente, tá? Era mais diferente. Tanto que é a primeira vez que você vai ler Jesus nessa província. E depois só vai mencionar mais uma vez. Tá? Então era uma região meio complicada, que era a região de Decápolis. Decápolis porque eram 10 cidades que ficavam ali naquela região. Né? A princípio eram 10 cidades. Né? Uma delas era a província dos Gerazenos. Então Jesus cruza o Mar da Galileia, isso é meio rotineiro nos evangelhos, né? E foi por outro lado da Galileia, por outro lado. Se você não prestar atenção, você não sabe mais que lado que ele está, porque cada hora eles só falam assim, né? Como se você morasse lá. Né? Foi para um lado da Galileia, foi para o outro lado da Galileia. Para que lado da Galileia que ele foi? Então, essa é a ideia, assim, como se ele estivesse aí na Lagoa, fosse lá para o Leblon, depois fosse para o Jardim Botânico, fosse para Copacabana, sabe? Ficasse dando esses rasantes assim de barco. Tá? Então, Marcos 5,2 diz, descendo ele do barco, né, Jesus sai do barco, ele tinha pregado um grande sermão em um dos lados, lá, uma das beiradas do Mar da Galileia, e tinha passado aquele momento que ele acalmou a tempestade. Lembra da história que ele acalmou a tempestade? Foi nesse momento aqui. Então ele chegou, eu imagino os discípulos com aquela cara ainda do o que foi isso, né? Que passaram aquele negócio, viram Jesus acalmando mar e tempestade, aquela cara de absurdo. E Jesus chega, desce do barco, tranquilão, e quando ele desce do barco, já diz o texto, saiu-lhe ao encontro 2 sepulcros, um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender,
Pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-los. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Então, perceba a condição desse homem. Era um homem possesso de espírito imundo, e isso hoje é até meio estranho, né? Porque hoje isso virou chacota, por causa de algumas coisas aí de televisão, né? Aqueles negócios, quem é você, né? Não, vou acabar com a vida dele. Sempre o mesmo roteiro, né? Vou acabar com a vida dele, vou matar ele. E o demônio não sabe português, porque não conjuga certo, né? Os pronomes, coisa e tal, faz uma confusão danada. Nessas coisas que a gente vê em televisão, tá? Então, por causa desses exageros que a gente vê na televisão, algumas farsas que a gente vê na televisão, quando a gente fala hoje que havia pessoa possuída de espírito imundo, é meio complicado para a cabeça da gente. A gente já tem um problema com isso por causa da nossa cabeça de racionalismo científico, que a gente acha que o mundo espiritual existe, mas só existe se eu posso explicá-lo materialmente. Aí não teve um tempo aí, tinha uns VHS, né? Que era Segredos Milenares da Bíblia. Esse era o nome. Um horror, né? Que explicava cientificamente, por exemplo, como a ressonância das trombetas do grito racharam a muralha de Jericó. Eu rachei de rir, né, quando eu assisti aquilo. E aí tem toda uma explicação científica para cada coisa, porque se você não puder explicar cientificamente, então não é real. Eu não quero entrar nessa polêmica agora, nesse desgaste agora. Eu não sou anticientífico nem antirracionalista, certo? Não sou mesmo, tá? Antes de ser pastor, eu fui programador de computador. Então, a minha cabeça é bem 01, tá? Então, assim, é bem 01 mesmo, tá? Então, assim, eu não sei nem como que eu vim parar nesse negócio de filosofia e teologia. Até hoje eu me pergunto isso, porque eu tinha horror desse negócio. Minha cabeça era só 01, tá? 01, 01, 01 na minha cabeça. E aí eu vim parar nesse negócio de filosofia e teologia. Mas, assim, não dá para a gente poder achar que a linguagem científica e o pensamento racionalista científico explica todo o mundo e toda a realidade. Isso não é verdade. É uma parte da verdade, é uma parte da realidade, mas não dá conta de tudo. Você não tem como explicar Deus, religião e fé pela ciência. Você tem como explicar algo disso. Algo ilumina, algo clareia, algo aponta. Mas você reduzir isso à ciência não é possível. Você querer colocar uma régua lá, sabe, espaço, e cronometrar Deus, tempo, não vai rolar. Tá? E nem colocar lá uns ferrinhos lá para ver se faz, para ver se tem presença espiritual naquele recinto. Tá certo? Não vai funcionar. Tá? Não dá para você categorizar ectoplasma, tá certo? Isso não funciona no esquema bíblico aqui. Então, possessão demoníaca existe. E se você não acredita, vem comigo que eu te levo num certo lugar, num lugar que eu vou, e você vai ver que é real. Tá bom? Aí depois você experimentar, se você disser que não é real, tá bom. Mas estou falando para ti que existe. Agora, é no modelo, nos moldes que a gente vê, essa parafernália, essa novelesca que a gente vê? Não, porque o diabo tem tudo menos burrice. Então não é essa palhaçada que a gente vê. Agora, existe possessão demoníaca. Então esse homem, ele não sofria de algum tipo de transtorno emocional, tá? Ou alguma situação de ordem mesmo, de ordenação mental, psiquiátrica. E aí, então, eles achavam que era uma possessão demoníaca. Que isso também é uma explicação que se dá hoje quando algumas pessoas leem a Bíblia. Não, não era isso. Realmente, esse homem aqui estava com o capeta encarnado no corpo. Foi claro? Entendeu ou não? Tá bom? Entendeu? Estava ali o negócio, tá? Então, você percebe aquilo que a presença do mal faz na vida da pessoa. Olha que coisa louca isso, que coisa estranha. Porque esse homem morava nos sepulcros. Era como se o homem morasse no cemitério nosso. Não era um modelo de cemitério, mas eram covas, né, cavadas nos morrinhos assim, mas ele vivia ali. E você imagina se você tivesse que enterrar um parente seu sabendo que esse doido está lá. Você já está num sofrimento, né, porque faleceu um parente seu, aí está aquele cortejo, coisa e tal, fúnebre, indo lá para enterrar a pessoa, e você sabe que tem um doido lá, que é agressivo, que pode machucar as pessoas, ou que está se cortando, que está gritando. Era uma situação horrível aquilo. Então diz o texto que tentaram prender esse homem, com correntes, com cadeias, com grilhões, coisa e tal, mas ele se soltava de tudo, por causa da força sobrenatural que exercia sobre ele. Então ninguém ousava chegar perto dele.
E aí a gente segue no verso 6, que diz assim: quando ele, o homem, viu a Jesus, de longe, ele saiu correndo e adorou. Isso aqui é uma suposição minha, tá? Pelo conhecimento assim bíblico teológico dos discípulos. Não ficou nenhum aqui. Só ficou Jesus. Quando veio aquele homem de lá, correndo, gritando, doido, possuído, eu me arrisco a dizer que foi um espalha-bolinho danado. Pedro voou para um lado, João para outro, Tiago abriu e só ficou Jesus ali, tá? Isso eu estou falando aqui no texto bíblico, tá certo? Não ficou ninguém, e ficou Jesus e aquele homem ali. E aí diz, clamando em alta voz, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te, né? Peço com juramento, né? Por Deus que você não me atormente, porque Jesus já tinha dito, sai desse homem espírito imundo. Então, quando Jesus chega, Jesus já dá a ordem, sai desse homem espírito imundo. E aí, aquele monte de capeta que estava ali dentro daquele homem, ficou doido e veio para cima de Jesus, mas não consegue enfrentar Jesus. Quando chega perto de Jesus, ele é obrigado a se prostrar, é obrigado a adorar. Pode ser que em algum momento de lucidez desse homem também, ele se prostra, e é uma ação dele, sabe, um momento de lucidez pedindo, tipo assim, Senhor, me socorra, sabe, me ajude. A gente não tem como definir muito isso daqui, mas pode ser. De qualquer modo, é essa coisa de que quando chega diante de Cristo, não tem outro jeito a não ser se prostrar e reconhecer quem Ele é, a autoridade que está ali, a pessoa que está ali, tá? Então o texto vai seguindo e diz assim, no verso 9, né, quando Jesus pergunta, né, qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios pediram isso a Jesus. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. A gente não acha, olhando o texto aqui, que demônio é parasita. Então, ou seja, que ele precisa de um corpo para poder, né, viver, coisa e tal, papapá. Mas parece ficar claro aqui que isso daqui era uma jogada. Você consegue enxergar isso quando você lê o texto? Porque pelo que vai seguir o texto aqui, os demônios quiseram criar um problema para Jesus. Como eu disse, aquela região não era uma região judaica, predominantemente judaica, uma região grega. Então eles criavam porcos. Alguns judeus criavam porcos para vender por gentios. Tudo bem que a Bíblia diz que eles não deveriam nem criar porcos, nada não, mas era dinheiro, né? Então alguns criavam e vendiam por gentios, tá? Mas esses aqui comiam porcos. Então, você tinha aquela manada de porcos, eu imagino que os demônios olhavam e falavam, vamos arranjar um problema aqui. Jesus está chegando, né? Vai curar esse homem, olha toda a situação, porque aquele povo todo, de certo modo, era dominado pelas forças do mal, você concorda comigo? Aquele homem estava possuído, mas a vida dele ali no sepulcro, tudo aquilo causava medo e espanto nas pessoas. Você imagina aquele povoado ao redor, a noção que eles tinham da presença do mal era muito forte. O mal estava ali, estava possuído ali na frente deles. Então tudo sabe, a presença do mal, a força do mal, olha, tome cuidado porque isso pode também dominar a sua vida, isso tudo devia ser muito forte. Então o domínio do mal em toda aquela região devia ser algo muito intenso. E Satanás sabia que ele perderia um domínio ao ser expulso daquele homem. Aquele homem era como se fosse o comercial, digamos assim, você entendeu? Do capeta. Porque aquele homem mostrava o que o mal era capaz de fazer. E aí as pessoas tinham medo. As pessoas temiam aquilo. Temiam que aquilo acontecesse. Sabe, mesmo quando a gente não acredita nas coisas, a gente meio que acredita. É igual superstição. Você fala que não acredita, mas você evita de passar debaixo de escada. Esse dia mesmo eu estava vindo numa rua deserta, uma curva assim, quando eu virei a curva, um gato preto passou na frente da curva. Aí eu falei, ixi, já foi. Falei, vai furar o pneu. Passou aquele gatão preto gordo, um gatão preto gordo, passou assim na frente, assim, eu falei, pronto, vai furar o pneu.
Porque faz parte do cotidiano da gente. Você vê, eu não sei nem de onde veio essa ideia de gato preto dá azar, mas é tão falado na nossa cultura que está na nossa cabeça, não é? Até hoje tem gente que não come manga com leite, porque faz mal. A gente só não sabe que historicamente eram os senhores que falavam isso para o escravo não tomar o leite porque chupava manga. Então, assim, são coisas que entram no cotidiano nosso e a gente vai produzindo. Se você não acredita, mas você também não desacredita, porque vai que, né? Não é? Eu lembro disso de uma história que eu contei para os meus meninos, não sei se eu já contei isso aqui, eu dava aula para os meninos lá em Botafogo, e aí eu estava dando aula lá explicando sobre a mortalidade da alma, que alma penada não existe, tá? Não existe fantasma nem alma penada. Desculpa ofender alguém aí, mas não existe, tá? Então eu estava lá explicando isso para eles biblicamente, coisa e tal que não tinha. Falei, aí, beleza? Que negócio de criança, né? Sim! Falei, existe fantasma? Não! Falei, alguém que acredita em uma penada? Não! Falei, beleza. Aí peguei minha pasta, tinha feito uma folhinha, peguei a folhinha, comecei a distribuir para cada um. Aí falou, o que é isso aqui, tio? Falei, isso é para você levar para o seu pai e para sua mãe, para você pegar autorização, porque a nossa aula hoje vai ser 11h30 no cemitério São João Batista, 11h30 da noite, na tumba do Cazuza. Aí uns dois já me olharam assim, né? Tinha um medroso, um magrinho medroso, estava bem na frente, assim, ele já me olhou. Que é isso, tio? Eu falei, não, rapaz, calma, alma penada não existe. Não existe, mas, né, de repente tem ladrão. Eu falei, que ladrão, rapaz? Já tem 2 seguranças que eu contratei, vão estar com a gente lá, está tudo resolvido. Nós vamos fazer um piquenique ali entre a tumba do Cazuza e do Santos Dumont, ali naquela pracinha ali. Porque eu enterrei muita gente ali, tá, gente? Todo respeito. Então, eu posso fazer um tour com você por ali. Aí eu explicando para eles, coisa e tal, e eles começaram a ficar com medo, né? Não, tio, não vou não. Eu falei que não vai por quê? Não vou não. Eu falei, não vai porque não, minha mãe não vai deixar. Eu falei, vai, eu já liguei para ela. Vai sim. Não, eu vou dizer para ela não deixar eu ir não. Aí começa, né, a ficar nervoso. Eu falei, não, gente, é 11h30 para a gente chegar cedo, porque quando der as 12 badaladas no sino, porque tem um sino lá que faz tom, 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 aí nós vamos comer. Nós vamos comer, coisa e tal, fazer um culto, eu já estou levando umas velas. Ah, tio, eu não vou nesse negócio não. Eu falei, gente, mas por que você não vai? Vocês têm medo de fantasma? A gente acabou de ver que fantasma não existe. Ah, tio, fantasma não existe, mas vai que algum levanta lá daquele tumba lá. Entendeu? Então, assim, acredita ou não acredita? Tá certo? Então, sabe, tem coisas que ficam ali. Então, o mal dominava. E a gente se acostuma tanto com o mal, principalmente pela vida que a gente vive na cidade, né? Porque é complicado, é muita coisa ruim ao nosso redor, né? E a gente vai se acostumando, você acaba se habituando, aquilo deixa de te ofender e você até começa a praticar essas coisas e você não se dá conta que aquelas coisas são mal, que é ruim, sabe? Você começa a assistir tanta coisa na televisão, de coisas ruins, sabe? De morte, violência, de desfazer família, não sei o que, papapá, que essas coisas começam a parecer normal para você. Lembre-se, é comum, mas não é normal. E aí o mal, a gente vai perdendo sensibilidade dele. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas por que eu não posso ver tal filme ou ler tal livro? Eu falei, é que você não pode, pode fazer o que você quiser, você é livre. Né? Deus morreu porque você fosse livre, você pode fazer o que você quiser. Agora, eu fosse você, eu não faria. Ah, por quê? Eu não acredito nisso, coisa e tal. Eu falei, não acredita, mas você perde a sensibilidade do mal. E aí o mal vai se tornando para você menos mal, sabe? Menos terrível. Vai cauterizando aqui. E aí Satanás vai ganhando terreno na tua mente e no teu coração. Então, essa experiência com o mal é muito forte. E por isso que os demônios criaram toda essa situação, né, essa armadilha para tentar pegar Jesus. Só que era Jesus, né? E aí, na verdade, quem criou a armadilha, se assim a gente pode dizer assim, foi Jesus e não os demônios. Porque perceba o que aconteceu no verso 14. Os demônios entraram nos porcos, os porcos morreram. Olha o que diz, precipitaram no mar, né? Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Temeram. O que é isso?
Aí diz, os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Olha só que coisa louca. Eles acabaram de ver o homem que era um problema na sociedade, um homem que sofria, curado, são, vestido, porque ele andava pelado, vestido, lúcido, viram o milagre e mandaram Jesus sair dali. Ou seja, o bacon era mais importante que o camarada. Porque eles ficaram com raiva porque os porcos morreram. Era melhor o presunto do que o sujeito que estava aqui vivo, que Deus tinha restabelecido. Você percebe o tipo de comparação que as pessoas fazem? Ele não era importante. Que legal, nossa, olha, fantástico isso, hein? Olha, ele está curado, hein? Mas Jesus, vai embora daqui, porque se você ficar aqui, nós já perdemos um pouco, daqui a pouco você expulsa o demônio de mais um, vai para outro bicho, e nós vamos passar, perder dinheiro aqui. Olha a loucura humana. Olha a loucura humana. Troca a vida, o restabelecimento de uma pessoa por causa de dinheiro. E mal sabiam eles, que aquele Jesus que estava ali, podia dar uma ordem e os porquinhos ressuscitar tudo da água. Mal sabiam eles. Não é porque ele deu uma ordem e Pedro achou uma moeda na boca de um peixe. Imagina quanta moeda não achar na boca dos porcos, não é isso? Então, assim, a crença deles só conseguiam enxergar a vida cotidiana deles. Porque eles não entendiam que toda a vida é espiritual. Eles não entendiam que tudo é religião. Eles não enxergavam assim. Eles tinham a religiosidade deles, eles tinham a religião deles, eles tinham as divindades deles, mas cada divindade, cada religião cuidava de uma parte, de uma área da vida, de um setor. Eles não entendiam aquilo como o todo da vida deles. E eles não foram capazes de enxergar naquele milagre a possibilidade de Deus agir de forma poderosa. E Jesus vai embora. Só que você percebe que essa multidão só veio ver o milagre por causa dos porcos. Se os demônios não tivessem entrado nos porcos, quem que ia saber do milagre? Ninguém. Então a notícia espalhou naquela região onde Jesus não era conhecido. E olha o que diz o texto. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O que estava livre agora queria ir com Jesus. Jesus, porém, não o permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Não é lindo isso? Aquele homem agora curado, restabelecido, quer ir com Jesus. Ele não quer ficar ali. O que tem para ele ali? Não tem mais nada. Em Jesus existe segurança, paz, tranquilidade. Ali tinha enfrentamento, tinha desgaste. Ele ainda era o ex-demoniado, sabe? Sempre seria aquele ex-peladão lá do sepulcro, né? Que é isso que iam chamá-lo. Sabe, aquela imagem que fica. E o cansaço, porque ele percebeu que as pessoas não estavam nem aí para ele, estavam preocupados com os porcos. Para que ele ia ficar ali? A gente vai conhecendo o Evangelho, vai conhecendo Deus e Jesus, e vai criando no coração da gente um desejo da gente poder viver cada vez mais perto de Deus e de Jesus. Isso é natural. E isso é bom. E vai crescendo no coração da gente o desejo da gente também viver longe do mal, viver longe daquilo que nos causa dor, sofrimento, da maldade do mundo. E às vezes, muitos de nós, ou alguns de nós, começam a fazer planos para sair das cidades, morar no campo, não é? Comprar uma fazenda, um sítio, um lugar mais afastado, morar retirado no lugar onde possa ouvir os passarinhos, aonde possa meditar, aonde não tenha os barulhos, as músicas do vizinho, aquele funk brabo na orelha, aonde não tenha trânsito. Não, eu quero tranquilidade, eu quero paz, eu quero um lugar para eu criar meus filhos, para que eles cresçam bem, não é isso? Isso é bom, isso não é ruim. Eu só tenho uma pergunta a fazer, e eu não estou recriminando o tipo de pensamento. Se todos nós formos para o campo, quem prega na cidade?
Se todos nós fomos para o barco com Jesus, quem prega em Decápolis? Então terá que vir alguém de fora para pregar no lugar aonde eu sou chamado? Sabe, às vezes o conceito nosso de religião, principalmente hoje, que é um conceito muito intimista, que tem muito a ver com o conceito de espiritualidade, com sentir-me bem, a gente começa a achar que religião tem muito a ver com a gente viver uma atmosfera celestial, quase que num sentido místico. Quando, na verdade, a religião tem muito mais a ver com a minha vida prática do dia a dia do que com essa atmosfera meio mística, sabe? Essa coisa de, eu posso acordar de manhã, eu ouço a água, os passarinhos e eu vou orar. Claro que isso é bom e maravilhoso, eu também queria isso. Queria mesmo. Mas se eu for, quem prega aqui? Para mim, essa história é um marco, e eu gosto desse texto, porque ele me chama a atenção nesse aspecto. Quando Jesus vira para esse homem, Jesus diz, vai, olha o que diz no verso 19, vai para aonde? A tua casa, para onde? Para os teus. E anuncia o quê? E anuncia Daniel 2. É isso que está aí? E explica as 70 semanas. É isso que está aí? Não. Vai e diga quão grandes coisas fez o Senhor por você. Eu li essa história e eu escolhi essa história para esse tema porque é uma história fantástica, no sentido bem restrito do termo. Não é que é uma história fantasiosa. É tão incrível que cresce aos olhos da gente. Porque, sabe, a gente começa a achar que experiência com Deus e mudança de vida e conversão é só desses testemunhos maravilhosos que a gente escuta de algumas pessoas aqui na frente. E eu não estou diminuindo o testemunho, não. Por favor, não é nada disso. Mas, sabe, é aquela coisa do ex-traficante, do ex-bruxo, do ex-assassino de 3, 4, 5, 25 pessoas. Não sei, sabe, essas histórias assim, uau! E que você está sentado e você está olhando e aquilo te causa admiração, mas não te causa identificação, porque você não viveu isso. A maior parte de nós não teve essa experiência. Eu não sei, talvez você tenha tido, mas eu não tive. Como dizem por aqui, né, eu cresci na igreja. Talvez uma boa parte aqui cresceu na igreja, ou se não cresceu na igreja, nunca caminhou por alguns caminhos mais complexos. Às vezes uma coisinha ali, um desviozinho ali, sabe? Um negocinho ali, para quê, para lá, mas tá por ali, né? E se eu perguntasse para você hoje, qual é a sua experiência com Deus que você pode compartilhar para as pessoas? Você teria essa história para contar aqui na frente? Agora? Now? Ahorita? Teria ou não? Sabe, se eu te perguntasse assim, um por um vai passar aqui na frente e vai dizer assim, eu vou contar agora para vocês aquilo que Deus fez na minha vida. O que foi que Ele fez? Qual é essa experiência que você tem com Deus, que você pode compartilhar com as pessoas? Porque se você prestar atenção, isso é a missão do Evangelho. Jesus nunca nos mandou ensinar doutrinas. Nós vamos ensiná-las no seu devido lugar. Mas o contato com as pessoas é para compartilharmos a experiência que tivemos com Deus. E você não pode compartilhar o que você não teve. E tem um detalhe sobre experiência, sabe? Se eu descer aqui, você continua me filmando? Você consegue me filmar? Sim? Beleza. Eu estou agoniado, eu preciso descer. Então, assim, experiência não é uma coisa que você explica. Você não explica experiência. Quer ver uma coisa de experiência? Música. Música tem a ver com experiência, tá? Não só música, mas música vai ser fácil da gente entender. Eu estou ouvindo uma música e eu gosto da música. Digamos que eu saiba alguma coisa de música, e você vai ver que com a minha explicação do exemplo que eu não entendo nada. Mas digamos que eu saiba alguma coisa de música.
E aí eu chego para ele e eu quero compartilhar a música, porque essa música eu ouvi, tocou o meu coração, não é isso? Mexeu comigo, e aí agora eu quero compartilhar com ele. Aí eu chego para ele, qual é o seu nome? Alessandro. Eu chego para Alessandro é meu brother aqui, a gente é amigão, e eu chego para Alessandro, poxa, Alessandro, uma música legal pra caramba, ela está em Ré maior, é isso, né? É isso? Tá, então, ela está em Ré, existe música em Ré maior? Ok, ela está em Ré maior, e não sei o que lá, com a sétima aumentada, e ela dá uma volta não sei aonde, dá uma passagem não sei o que, o ritmo é esse, e a letra é poética, com a métrica tal. É assim? Ele vai olhar, né? Vai falar, show, né? Legal, né? Não é assim que você faz. Como que você faz quando você quer compartilhar música com alguém? Você pega o fone, se você é educado, tá? Se você é mal educado, você não vai ter o fone. Você vai botar aquele som alto no metrô, né? Mas a gente é tudo educado, que a gente é tudo de Jesus, tudo convertido. Então você vai pegar o fone, aí você vai fazer o quê? Ouve aí. Aí você bota altão, né, para estourar o tímpano dele também, porque o seu já está amortecido. Aí ele ouve, né, aquele pá, a música. Aí a música, pá, causou nele. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de compartilhar experiência. Experiência não se explica racionalmente. Experiência, você não tem uma dedução ou uma indução, como você queira, do conhecimento da experiência. Experiência você compartilha. Você não explica um delicioso prato que você fez para alguém. Eu fiz isso, botei curry, não sei o quê, papapá, papapá. Você não é assim. Você chega e fala assim, poxa, janta lá em casa, ou vamos comer em tal lugar. E aí você compartilha aquela experiência. Vocês comem juntos. Isso é experiência. E isso é compartilhar a experiência. E isso é mais forte que qualquer conceito. Ainda mais se você pagar a conta, seu amigo nunca vai esquecer desse jantar. Porque isso é tão forte que marca para sempre. A música, quando entra, é tão forte que ela mexe e marca. E evangelho é experiência. Evangelho não é explicação conceitual de um Deus que a gente nem conhece direito. Evangelho não é explicação de Daniel 2, ainda que eu adoro explicar Daniel 2. Evangelho não é explicação do Apocalipse em grego, ainda que eu adore Apocalipse em grego. Isso é outra coisa. Evangelho é quando eu posso chegar para as pessoas e dizer para ela, olha só, deixa eu falar com você uma coisa. Tem um Deus que mudou a minha vida. Sabe como que ele mudou a minha vida? Ele mudou a minha vida mudando. E aí eu vou viver com você e vou te mostrar como é que Deus muda a sua vida, porque Ele mudou a minha. Então a gente sai junto, a gente come junto, a gente ouve alguma música junto, a gente compartilha o tempo junto. Isso é evangelho. Você entende? Compartilhar. E é por isso que quando Jesus diz para esse camarada aqui que ele precisa ir e contar para os seus aquilo que Deus fez para ele, Jesus está dando para ele a essência do que a gente chama de missão. Missão não é uma função. Missão não é um cargo. Missão não é uma profissão. O pastor é o missionário porque ele é pastor. Não. Missão não é porque você foi indicado para ser diretor da escola sabatina ou diretor do ministério pessoal. Não é missão, não é isso. Missão é a minha vida cotidiana. Porque se tudo é religião, então tudo é missão. Então a minha vida é uma vida em missão. Que missão? Compartilhar 24 horas do meu dia a experiência que eu tive com Jesus. E é por isso que o básico da missão é eu entender que eu sou um pecador. E que Cristo me redimiu. E que talvez eu não tenha uma experiência fantástica de uma possessão demoníaca ou de abandono de substâncias químicas ou porque eu não matei ninguém. Não é isso. Talvez a minha experiência com Deus seja uma coisa simples, mas eu sempre tive com Deus. Isso é experiência. Como é que você conseguiu viver essa vida sempre com Deus? Isso é experiência. Compartilha isso.
Não, mas a minha vida com Deus é simples, eu ouço Deus falando comigo em coisas simples. É isso aí, é isso que você tem que falar. Ah, não, mas eu tive um livramento tremendo, aconteceu isso. Então é isso, é o que é seu. É essa relação que Deus tem com você. Sabe, é essa experiência do reino que viveu e que inundou a sua vida e que você agora pode chegar e falar para as pessoas. E é por isso que nós somos chamados a sermos missionários 24 horas do dia, todos os dias da semana, todos os dias da minha vida. Você está entendendo? É por isso que você não é médico. Você não é médico. Os outros são médicos. Você é um missionário que faz medicina. É por isso que você não é contador. Outros são contadores. Minha profissão é contador. Não é não. Os outros têm isso aí, você não. Você é um missionário que faz contabilidade. Você vai apresentar a missão pela contabilidade. Você não é professor, você é um missionário que dá aula de algumas matérias. Você não é um caixa de mercado, você é um missionário. Você não é um empregado de um determinado escritório, você é um missionário. Porque esse é o chamado. É o chamado para a missão. Sempre, esse é o chamado de Cristo. Aceitar o convite de Cristo é aceitar o convite para a missão. É para isso que a gente foi chamado. E é por isso que tudo aquilo que a gente faz por causa de missão. Porque eu entendo que tudo é religião. A minha esposa não está aqui hoje. Aí quando ela não está, a gente pode contar, né? Se meu amor, se você estiver assistindo pela internet, desligue agora. A gente estava conversando e surgiu a oportunidade da gente mudar de apartamento. O meu apartamento não tem nada. Nada assim, só tem o meu apartamento e os apartamentos, entendeu? Não tem play, não tem nada. Nem vaga de garagem tem direito. Seu apartamento é assim? O engenheiro que fez lá, fez o prédio. Aí estava ele, o arquiteto e o mestre de obras. Aí quando acabou o prédio, ia inaugurar, um olhou para o outro e falou, rapaz, está faltando alguma coisa. E aí eles começaram o checklist. Elevador, tem. Escada, tem. Os apartamentos, não, tem, fizemos. E aí começou, portaria, tem, coisa e tal. Rapaz, garagem! Tinha que ter garagem. E o prédio já estava pronto. Aí ele olhou e falou, vai ser aqui. Então ele colocou aquela garagem que quando você estaciona nas vagas do meu prédio, a gente tem um convênio com o Detran, você ganha a carteira na hora. A carteira A, B, C e D. É na hora você ganha. Você estacionou, é seu a carteira. Tem até um guichê do Detran na porta do meu prédio, assim. Porque é um negócio impressionante. Então, meu prédio não tem nada assim, né? Eu moro perto de uma boa praça, mas meu prédio não tem nada. Então, um amigo chegou para mim e falou assim, rapaz, olha só, tem um apartamento que vagou, que é melhor do que o seu, varandão. E começou a falar, né? Papapá, os olhos encheram, né? Mais barato que o seu, e o prédio tem play, hidromassagem, sabe? Academia, concurso para a NASA, aqueles negócios todos que esses prédios novos têm. E aí eu cheguei em casa, né? Com a minha esposa, falei, tem a possibilidade de a gente mudar de apartamento. Aí falei aquilo tudo para ela. Aí ela me olhou e falou assim, mas a gente não pode. Eu falei, por que não? Aí ela falou assim, não, a gente não pode, porque nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando com a vizinha aqui, para ela poder conhecer Jesus. Se eu sair daqui agora, quem é que vai falar de Jesus para ela? Aí eu olhei para minha esposa, falei, ainda bem que Deus tem um pastor nessa família, né? Mas você entende? Isso é missão. E nós não vamos mudar de apartamento. Porque aonde eu moro para cumprir a missão. O carro que eu tenho tem que ser para cumprir a missão. Porque tudo é religião. Você está entendendo? E qual é essa missão? E por que a gente fala que você pode fazer, que você deve fazer? Porque é você dizer a vida que você tem com Ele. E você tem. Claro que tem, senão você não estaria aqui. Ah, mas eu não sei colocar isso em palavras, você não precisa explicar. Compartilha. Viva. Coma junto, saia junto, conte, convide, ouça música, compartilhe. Porque o chamado que Jesus fez para a gente
é um chamado para a vida em missão. E talvez você queira, como esse ex-endemoniado, né? Ao viver com Jesus, ao ouvir dele, ao entrar em comunhão com ele, falar: Senhor, me leva daqui. Me manda para outro lugar, né? Para eu poder viver feliz, para criar meus filhos, manda para o mato. Mas Deus precisa de você aqui, porque é na cidade que tem mais gente. E no mato a gente não vai salvar ninguém. Nós não acreditamos em salvação pelas árvores. Então a gente tem que salvar as pessoas. Aonde tem pessoas é que a gente tem que estar. E aí, se você continuar lendo o texto, eu queria ler com você algo incrível desse texto, que não está no capítulo 5, mas está no capítulo 7, verso 31 de Marcos. Eu disse para você que só tinha 2 vezes que Jesus tinha ido a essa região, não foi? A primeira vez foi essa que a gente acabou de ler. E olha o que diz no verso 31 do capítulo 7. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e Sidom, lá de cima, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E segue a história, e ele cura um surdo e gago, e você começa no capítulo 8, Jesus estando naquele lugar, agora, em Decápolis, aonde não tinha nenhum converso, aonde o evangelho não chegava, aonde os demônios encarnaram lá nos porcos, e todo mundo expulsou Jesus, mas ele deixou quem lá? Ele deixou um missionário. E olha o que diz o verso 8 do capítulo 1, verso 1 do capítulo 8. Naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse, e vai seguir a história, e é o milagre da segunda multiplicação. O que mudou daqui para o verso 5? Um ex-endemoniado Gerazeno. A história dele e a missão dele prepararam o caminho para que meses depois, quando Jesus volta, não tem um endemoniado esperando ele. Tem uma grande multidão. Você entendeu? Você está entendendo o que Deus pode fazer através de você? Se você entender que você precisa compartilhar, não é com o mundo, é com os teus. É com a família, é com os amigos, é com quem está perto. Porque são com quem a gente tem proximidade que a experiência é compartilhada. A gente não compartilha experiência com estranho. A gente compartilha experiência com quem a gente já conhece. E se eu aceitar essa missão, e se você aceitar essa missão, e a gente começar a fazer isso, será que quando ele voltar, não terá atrás de nós uma grande multidão? Eu acredito que sim. E eu acredito do fundo do coração que Deus chamou você para isso. Deus chamou você para mudar o mundo. E o mundo começa a ser mudado, mudando a sua casa, os seus vizinhos, a sua família, o seu bairro, a sua cidade. É assim que muda o mundo. Foi assim que ele mudou o mundo com 12. E você acha que ele não pode mudar o mundo com a gente aqui? É claro que pode. E é para isso que ele chama você hoje. Para que você seja um missionário. Quando? Hoje. Agora. Até quando? Até que ele venha? Ou até que eu morra? O que acontecer primeiro? Porque esse é o chamado. É um chamado para uma vida em missão. Missão. Porque tudo é religioso. Tudo é religião. E aí, tá afim? Tá disposto? Quer encarar? Porque se você quiser, se segura. Porque ele vai mostrar a você o poder desse evangelho. Ele vai mostrar a você o que ele é capaz de fazer. Antes da gente ouvir a música final e eu fazer um convite para você, eu queria te contar uma história. Eu estava na garagem do meu prédio, esse prédio, né? A gente chama de garagem, né? Adjetivos. Só para você saber, meu prédio tem 10 apartamentos, cada apartamento tem 2 vagas por escritura e só tem 16 vagas, sendo que 3 nem MacGyver consegue enfiar o carro lá. Então você imagina se cada um comprar 2 carros. Você já entendeu, né?
Mas eu estava na garagem do prédio, e o meu prédio tem essas vagas, né? Ayrton Senna, sabe? Aquelas vagas assim. E eu, como todo mundo, você chega atrasado, você chega com pressa. Meu carro era bem grande, né? Comprido assim, né? Era uma Palio quente, carro comprido. Né? E eu chegava, onde estava vazio, eu colocava o carro. Aí eu percebi que tinha um carro, um Peugeotzinho pequeno, que toda vez estava meio atravessado de lado, assim, numa vaga lá do canto, que é o que sobrava. Que é, sabe aquela assim, a pior, sabe? Aquela de lá do canto, assim. Estava sempre atravessado. E eu não sei o porquê que um dia eu fui parar meu carro, e aí Deus falou na minha cabeça, falou, infeliz, não bota teu carro aí não, bota seu carro naquela vaga, Léo. Aí eu respondi para ele, não, você é doido? Você sabe o trabalho que dá para botar a vaga lá? Até eu que sou um exímio motorista, o orgulho chegou a subir. Falei, até eu que... Falei, Senhor, não tem condição de botar o carro lá, tem que fazer umas 25 manobras para enfiar o carro lá. Bota o carro lá. Eu falei, tá bom, né? Aí fui eu, né? Entrou o carro lá. Saí. No dia seguinte, eu vi que o meu carro estava lá, graças a Deus, e estava o Peugeotzinho nessa vaga reta ali. E eu, todo dia eu fui fazendo isso, né? Falei, mandou, né? Vamos fazer, vai aqui, né? Começa a dar um monte de problema, cai unha, né? Essas enfermidades, então vamos obedecer a Deus. Aí, botei o carro lá. Comecei a botar o carro lá. Aí, passou uma semana, 2, eu não me lembro agora. Eu estava entrando no elevador, veio não, minto. Tinha uma pessoa no elevador, eu saí do carro e estava correndo para poder pegar o elevador. Uma senhora veio e segurou a porta para mim. Eu falei, poxa, obrigado. Aí ela fechou a porta e falou assim, você é o proprietário daquele carro azul grande lá, não é? Falei, pronto, bati no carro de alguém, já pensei assim. Aí eu falei, sou eu mesmo, sim senhora. Aí ela falou assim, eu queria te dizer muito obrigado. Aí eu falei, de quê? Eu percebi que você mudou a vaga que você estaciona para você deixar a vaga melhor para mim. E eu pensando comigo, foi por isso? Aí eu falei assim, não, que isso? Ela falou assim, não, eu quero te dizer muito obrigado. Ela falou assim, você não sabe o bem que você fez na minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, meu esposo está internado no CTI do Hospital São Vicente aqui, há 3 meses. E a única coisa que eu faço na vida é ir para lá, trabalhar e cuidar dele. E eu chegava em casa desesperado do trabalho, tendo que estacionar o carro, por isso que eu deixava o carro atravessado, e eu não tinha tempo, sabe, de preparar comida, coisa e tal, de entrar no carro de novo para ir para o hospital. E só o fato de eu poder entrar direto e sair direto, nossa, me trouxe uma paz no meu dia que você não tem noção. Então eu queria te dizer muito obrigado. Aí eu olhei e falei, de nada, né? Mas você entendeu o que é missão? Missão é você estacionar na outra vaga do carro, para o seu vizinho poder estacionar melhor. É duro, né? Bem-vindo ao Evangelho. E isso vai mudar a tua vida para sempre. E você vai gostar, porque eu gostei. Eu quero fazer um apelo para você, um chamado para você, para que você hoje aceite viver uma vida em missão. Das coisas simples, nas pequenas coisas, mas mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você quer? Eu não vou pedir para você vir à frente hoje. Eu queria que você se ajoelhasse onde você está e você assumisse esse compromisso com o seu Deus, porque é com Ele que a coisa vale a pena. E pedisse a Ele que Ele te ajudasse para que você pudesse viver uma vida em missão. 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias, a qualquer lugar e a qualquer hora. Está disposto? Se tiver, se ajoelhe e fale com Ele. Jesus Cristo, obrigado. Obrigado pelo Teu chamado e pelo Teu poder na vida da gente. Senhor, a nossa experiência contigo, às vezes a gente olha e a gente acha que não é muita coisa, mas o Senhor salvou a gente, mudou a vida da gente, nos tirou do pecado, das trevas. Às vezes não são coisas tão memoráveis publicamente, mas cada um de nós sabe as lutas que nós enfrentamos e o quanto o Senhor tem tido vitórias na vida da gente. Então nos ajude para que essa experiência contigo seja a mensagem mais poderosa que nós tenhamos a dar para aqueles que nos cercam. E
que ao compartilharmos essa experiência, outras pessoas venham beber dessa mesma fonte, conhecer a esse Deus que nós conhecemos e terem a vida mudada como nós tivemos. Nos use para que a cada momento, a cada lugar, a cada atividade, a cada atendimento, a cada trabalho, a cada ação, a cada venda, a cada dinheiro, a cada cliente, que tudo seja em prol da missão. Porque é o que somos, Senhor. Somos missionários. Missionários. E todo o demais nessa vida é somente o demais. Obrigado por nos usar e por nos chamar. Nos levantamos pelo poder do Teu Espírito e no Teu santo nome. Amém. Cada um hoje. Esperamos vocês amanhã às 7h30 para ouvir mais da palavra de Deus e aprender mais sobre a missão. Uma boa noite a todos e até amanhã.